Eu vou gravar nos dois aqui de novo. Eu tenho a impressão de que o vídeo fica melhor quando eu gravo direto da tela, porque eu não sei, eu fiquei um pouco incomodado com essa cruzinha que vocês ficam vendo aí enquanto eu tô apresentando, sabe? E pra mim aparece um pontinho, sabe? E não sei, eu acho que a visualização fica melhor. E quando eu uso a gravação aqui do Teams, aí ele mostra ali na gravação o que vocês enxergam, né? E se eu uso a gravação do OBS, ele mostra o que eu enxergo. Então, não sei. Pode ser bobeira minha, né? Mas. Eu não sei porque eu fico olhando aquela cruzinha esperando que ela vai escrever em um lugar, e na hora que ela escreve em outro, aí me incomoda. Pessoal, nem falei bom dia ainda, mas agora também já tá tarde. Bom dia. A gente terminou essa parte aí de estado triplo, né? Na verdade, a intenção nossa aí com esse estado triplo era mais. O que eu passei para vocês era mais dar uma noção mesmo sobre esse estado de tensão, né? Porque a gente estava acostumado lá com o estado plano de tensões, né, pessoal? E vocês deve ter dado para vocês perceberem que em algumas situações ele pode ser um pouco equivocado. Mas como assim, né? A gente estava aprendendo era conceito, né? É, então eu não me preocupei tanto. Mas assim, essas teorias da resistência a gente já vai ter que ter uma noção melhor de como que funciona o estado triplo. Porque ou o seu projeto vai ficar mal dimensionado, né? Se você analisar só pela forma que a gente estudou em mecânica de sólidos, ou o seu projeto vai ficar mal dimensionado, ou senão você vai. Assim, além do que você também não iria entender direito alguns conceitos que eu ia falar aqui. Então, essas duas primeiras semanas, introduzir esse assunto aí, só para vocês poderem ter uma noção, tá? Agora, ficar construindo esse círculo de Moore nos exercícios aqui pra frente não é muito usual não, tá, pessoal? É só para vocês poderem enxergar mesmo, tranquilo? Então agora a gente vai passar para um assunto que ele é, assim, para mim ele é um dos mais interessantes da resistência de materiais, é um dos que eu mais gosto, que são as teorias da resistência ou as teorias de falha, que basicamente é o seguinte: a gente vai pegar uma estrutura, né? Vai fazer análise de esforços dela, igual a gente está acostumado a fazer. Vai pegar uma seção lá que a gente identifica como a mais crítica, analisa quais são os esforços que estão aplicados nessa seção. A partir desses esforços, você calcula as tensões, verifica se tem um ponto ali naquela seção que é mais crítico do que o outro, né? E a partir desse ponto, você você verifica qual é o estado de tensão desse ponto, né? E até em mecânica de sólidos a gente parava por aí, né? O máximo que a gente fazia era calcular as tensões, a tensão normal máxima, a tensão normal mínima, é, a tensão cisalhante máxima, né? E que, como eu disse para vocês, a tensão cisalhante máxima nem sempre, se eu analisar só pelo estado plano, não necessariamente ela vai ser a tensão cisalhante máxima mesmo. Eu vou fazer uns desenhos daqui a pouco, né? E a tensão cisalhante e a tensão normal mínima ou a tensão normal máxima não vai ser exato. Vou fazer aqui rapidinho só para vocês poderem entender, tá? O que eu estou querendo dizer. Eu acho que eu já até comentei, mas eu vou falar de novo. Então, olha, quando a gente analisa o estado plano, né? Não vou ficar caprichando demais não, tá? Eu já tinha comentado aquele software Drawboard, eu não consegui instalar aqui no meu computador porque ele é um Windows 8, né? Mas vai chegar um notebook novo para mim essa semana. Aí eu acho que vai dar certo. Vai ficar melhor. Inclusive eu queria deixar para corrigir as provas depois que ele chegar, tá? Mas eu vou ver aí como é que vai ficar. Galera, então olha só, quando a gente analisava o estado plano, o círculo de Moore era um só, né? Por exemplo, eu poderia achar uma tensão normal mínima aqui e uma... Nossa, eu escrevi um min. E uma tensão normal máxima aqui.
O que acontecia, galera? No estado plano, era esse que eu enxergava, né? Só que se minha tensão normal máxima, ela e a minha tensão, tanto a tensão normal máxima quanto a tensão normal mínima são positivas, então a minha tensão sigma 3, pessoal, isso aqui funcionaria como sigma 1, essa aqui como sigma 2, mas eu teria uma tensão sigma 3 aqui igual a zero, tá? Tem uma outra tensão normal principal, porque esse ponto provavelmente ele estava assim, ó. Ele tinha tensão sigma x, ele tinha tensão sigma y e ele tinha um tal xy, né? Isso que significa que esse plano Z aqui, galera, ele tem uma tensão normal sigma z igual a zero aqui, ó. E ele tem uma tensão tangencial tal igual a zero, tá? Então quer dizer que esse plano Z ele é um plano, um plano principal de tensão, e esse sigma z vai ser uma tensão normal principal, tá? Se a tensão tangencial é zero, o sigma z, só que aí então ele vale zero e ele vai ser menor do que o sigma 2, então ele vai ser o sigma 3, né? E a tensão tangencial máxima, pessoal, ela não vai ocorrer aqui mais, né? Ela vai ocorrer aqui, beleza? Ficou claro o que eu estou querendo dizer? Se por acaso o círculo de Moore do estado plano, vamos pegar outra cor aqui para poder falar que é outro caso. Se o círculo de Moore estiver aqui, né? Então aqui é a tensão normal máxima, aqui é a tensão normal mínima, e então aqui vai ser sigma 2, aqui vai ser sigma 3, e o sigma 1 ele vai ser o zero, beleza? E aí o terceiro círculo de Moore seria aqui. Tranquilo? E a gente ainda tem um último caso aí, né? Vai ficar bagunçado, mas é só para poder ilustrar o que eu estou falando. A gente vai ter um último caso, esse aqui fica parecendo muito comprido. Seria, por exemplo, um círculo de Moore do estado plano assim, ó. Que a gente teria aqui a tensão normal máxima, aqui, né? Aqui a gente teria a tensão normal mínima. Esse aqui funcionaria como sigma 1, esse aqui funcionaria como sigma 3, e a tensão igual a zero seria o sigma 2. A gente ia ter mais círculo de Moore aqui, né? E aqui. Sempre são 3, né? Tranquilo, pessoal? Então, assim, a nossa análise fica incompleta. Para esse terceiro caso que eu falei aqui, que é o roxo, né? Ele fica mais correto, né? Quando a gente analisa. Porque a tensão cisalhante máxima que a gente achava lá no estado plano, ela é de fato a tensão cisalhante máxima analisando da perspectiva do estado triplo, tá? A tensão normal máxima de tração seria o sigma 1 mesmo, e a mínima seria o sigma 3, então assim, a gente não perde tanta informação, né? Mas quando a gente tem o caso preto ou o caso laranja aqui, ou amarelo, né? Não sei como é que vocês estão vendo aí a gente está perdendo a informação da tensão cisalhante máxima real, né? E a gente tem uma tensão sigma 3 ou uma tensão sigma 1 diferente do que a gente poderia imaginar. Alguma dúvida até agora ou não? Ficou claro o que eu estou querendo dizer? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando a gente analisa pelo estado plano, igual a gente fez o semestre passado, pode ser que eu perca alguma informação. Então, a gente precisa ter noção do estado triplo para poder saber exatamente o que está acontecendo no ponto, tá? Galera, mas é o que acontece? A gente vai ter... A gente acabava calculando isso, né? Tensão normal máxima, tensão normal mínima, tensão cisalhante máxima. Só que vocês não sabiam identificar qual que era o ponto mais crítico, se eu pegasse dois ali, né? Que os valores variados ali de uma forma que eu não, às vezes que eu não dava conta de analisar qual que era mais crítico que o outro. Eu pegava uma seção só e analisava dois pontos, o ponto A e o ponto B, né? E aí eu não sabia exatamente qual que era a tensão, qual que era o ponto mais crítico ali naquela estrutura. Além do que, eu não sabia o que fazer com essas tensões para poder dizer se aquela estrutura ia falhar ou não, né? Por mais que eu tivesse ali o sigma máximo, né? Peraí, vou pegar a caneta. Por mais que eu tivesse o sigma máximo, o sigma mínimo e a tensão tangencial máxima, se eu falasse para vocês assim, a resistência desse material, a tensão de escoamento dele vale tanto.
né? Eu forneço ele para eles. E aí? Você tem essas informações. E você sabe que o limite de escoamento do material é esse. Quanto que vai dar? O que vai acontecer? Ele vai escoar? Não vai? A gente não tinha como saber, tá, pessoal? É por isso que vem essas teorias da resistência ou de falha, porque a partir das informações ali do estado triplo, nós vamos saber comparar ali, usar aquelas informações para poder comparar o estado de tensão com os limites de resistência do material, tá? Vocês vão ver, né, que o pessoal se baseia muito no ensaio de tração, né? Então a gente quer pegar essas informações que a gente obteve aqui no estado plano, no estado triplo, e falar qual que é o equivalente dele se fosse um estado de tração, né? A minha estrutura está sujeita à flexão, está sujeita à torção, está sujeita ao esforço normal, ao esforço cortante, né? Porém, eu quero saber o que isso equivale se eu fosse fazer um estado um estado de solicitação axial pura, né? E a que tipo de solicitação axial pura que esse meu estado de tensão aí que eu analisei equivale. Ficou um pouco confuso ou não? Então, olha, eu tenho um estado de tensão cheio de tensão, mas eu quero saber. Vou desenhar, fazer um desenhozinho aqui. Eu tenho um estado de tensão assim. Eu tenho sigma y, eu tenho sigma x. Eu fui lá analisar a estrutura do ponto, ele está assim. Sigma z. E ele tem algumas tensões tangenciais aí também, né? Beleza? Eu tenho esse estado de tensão. Se eu fosse falar assim, que existe um ponto equivalente a esse estado de tensão, que ele só está sujeito a uma tensão normal. Então eu vou pegar isso aqui tudo, ó. Eu vou falar que ele é equivalente a esse ponto aqui, ó. E aí? Quanto que vale esse sigma equivalente para que esses dois pontos sejam equivalentes, né? Que esse ponto aqui, ó, ele represente o que está acontecendo nesse, né? Se eu tiver a condição de calcular esse sigma equivalente, aí eu pego ele e comparo ele com a minha tensão de escoamento, se for um material dúctil, né? Essa tensão equivalente que deu maior que a tensão de escoamento, então tem um grande risco aí desse material falhar, né? Dele não servir para a gente ter que reforçar ele ou alguma coisa do tipo. Tem alguma dúvida em relação ao que eu quis dizer agora? Não, tô tranquilo. Então, Tranquilo, mexido. beleza. Então, assim, galera, essas teorias da resistência, elas vão me indicar aí como que eu calculo essa tensão equivalente, né? Aí o pessoal viaja, né? Para poder imaginar o que é equivalente. Galera, aqui eu vou apresentar algumas para vocês, né? Que são a teoria máxima, teoria da máxima tensão tangencial, né? O pessoal chama isso aqui de Tresca também, tá? Aí a gente tem, eu acho que essa é a mais usada, que é a teoria da energia de distorção, que é von Mises. Depois a gente vai ver a teoria da tensão normal máxima. Isso aqui, na verdade, eu vou só comentar, tá, galera? Pelo que eu vejo aí, né, nas aplicações, ela não é muito utilizada não, tá? Mas eu vou comentar com vocês sobre ela, só que eu não vou ficar batendo em cima demais não. E a gente tem a teoria de Coulomb-Moore, tá? A teoria da tensão tangencial máxima ou a teoria da energia de distorção, elas são as mais utilizadas quando se fala de projeto de equipamentos ou de estruturas que são compostos por materiais dúcteis. Então, quando a gente vai analisar a resistência de materiais dúcteis, né, a gente vai utilizar uma dessas duas aqui. Lógico que assim, né, isso não é fixo, né? As teorias, elas podem ser adaptadas aí para trabalhar em outros tipos de material. E essas duas aqui são mais usualmente aplicadas para materiais frágeis. Beleza?
Vocês vão entender um pouco melhor a ideia disso. Hoje, pessoal, eu quero focar só na teoria da máxima tensão tangencial. Ela é a mais simplesinha, né? Além do que também, ela é a mais ela é a mais qual que é? Eu ia falar mais simples de novo, mas não era isso que eu queria falar. É a mais conservadora, tá? Ou seja, quer dizer que se você é, for avaliar um projeto de material dúctil, calcular a tensão equivalente pela teoria da tensão máxima tensão tangencial, ela vai meio que considerar que os materiais são menos resistentes que se você estiver utilizando a teoria da energia de distorção, tá? Uma teoria ser mais conservadora que outra é meio que isso, né? Se você tiver com mais medo do negócio quebrar, você vai usar tresca. Se você já tiver, tipo, não, eu quero fazer um negócio um pouco mais justo ali na resistência daquele equipamento, você vai usar Von Mises. Seria como se fosse assim. Porque às vezes eu tô batendo um pouco nisso porque tem gente que às vezes quando eu falo que é uma teoria mais conservadora, ele não entende direito, né? Mas é como assim, se eu for usar um coeficiente de segurança igual a 3, eu estou sendo mais conservador que se eu usasse um coeficiente de segurança igual a 2, certo? Então, essa teoria aqui ela é mais conservadora do que a de Von Mises, tá? Porém, né, a gente tem tudo leva a crer que a de Von Mises ela é mais precisa, né? Galera, se você utiliza uma teoria menos conservadora, né, você corre mais risco, mas só que você acaba utilizando menos material, né? Você acaba economizando no seu projeto, né? Então, sim, uma das consequências de você usar uma teoria menos conservadora é essa, né? Beleza? Mas como a da máxima tensão tangencial é mais conservadora e ela é mais simples, ela também é muito utilizada, né? É mais fácil e é mais segura, então, assim, o pessoal acaba usando... mas assim, é uma coisa que... Ainda mais hoje em dia que a gente tem tanto equipamento aí para fazer conta, né? Galera, mas o que é bom a gente lembrar aqui antes da gente começar, tá? O comportamento dos materiais isótropos, né? A gente sabe que a gente tem dois tipos de comportamento. E aqui também eu vou usar uma nomenclatura um pouquinho diferente, tá? Eu acho que eu vou até adotar essa nomenclatura quando eu voltar da aula de Maxwell, porque acho que não tem motivo da gente ficar usando diferente, não. Porque lá a gente usa sigma ESC para tensão de escoamento, né? Só que aqui no livro, e o próprio corintiano também, quando ele vai falar de resistências materiais, ele muda um pouco essa nomenclatura. Que é o seguinte, a gente sabe que os materiais dúcteis eles têm o seguinte comportamento. Ele tem uma fase elástica, né? No final da fase elástica, alguns materiais dúcteis eles têm a fase de escoamento, que é um patamarzinho aqui, né? Alguns têm, outros não, né? Mas independente dele ter ou não, a gente define qual que é a tensão que ocorre um escoamento aí, que inicia a fase, que é basicamente onde dá início a fase plástica, né? E aí depois ele entra nesse outro regime aqui até ele se quebrar, tá? E aí, pessoal, essa tensão aqui, que é a tensão de escoamento, a gente vai chamar de SY. Ai, peraí. Eu me perdi aqui. Eu esqueci qual que é a nomenclatura dos outros já, mas peraí, eu vou olhar aqui rapidinho e já volto. Beleza. Já voltou o projeto aí pra vocês, né? Voltou. Galera, então é esse aí, SY, tá? Esse SY ele é a nossa tensão de escoamento.
Aí, o pessoal às vezes coloca aqui um T, né? Isso quer dizer que é a tensão de escoamento atração. Nossa, hoje minha letra está pior do que antes. A tensão de escoamento, atração. E a gente, às vezes, ele escreve com C, que seria a tensão de escoamento à compressão. Galera, para os materiais dúcteis, né, a gente tem que essas duas tensões elas são iguais, tá? Na maior parte das vezes. Tá bom? Então, e ela é a tensão que importa pra gente, né? Por quê? Porque a gente quer trabalhar só no regime elástico, aqui na fase elástica, né, galera? Então, se eu conheço o SY, né? Tanto a tração quanto a compressão, normalmente eles são iguais, então eu consigo garantir que ele não vai sair da fase elástica. Para os nossos projetos aqui em materiais dúcteis, para a gente não vai importar tanto o outro, né? Às vezes o pessoal também utiliza um outro conceito, um outro nomenclatura que é o SSY, que seria para o cisalhamento, tá? A tensão de escoamento para o cisalhamento. Aí em cada teoria a gente vai acabar relacionando ela com a tensão, escoamento, atração ou compressão, tá? O outro tipo de comportamento que nós temos aí são dos materiais frágeis, né, galera? A gente já está acostumado a ver isso aqui, vocês devem estar cansados de ver, na verdade, né? Então, a minha tensão normal aqui pela deformação, no diagrama tensão-deformação, ele é só fase elástica, né? E aí, na hora que ele chega no final da fase elástica, ele se quebra. Aqui a nomenclatura que a gente que vai usar, que eu tinha esquecido, é SU, né? Aí a gente tem o SUC, que seria a tensão de ruptura a compressão. E também o SUT. Nesse caso aqui, pessoal, é mais interessante a gente diferenciar porque os materiais frágeis eles têm tensões de ruptura-atração diferente da tensão de ruptura-compressão, né? Beleza? Então a gente sabe, né, que a tensão de ruptura à compressão ela é maior que a tensão de ruptura ao cisalhamento, né? E que é maior também que deixa eu ver isso aqui, a tensão de ruptura à tração, numericamente falando. Beleza, pessoal? Esse U aqui é porque eu tava vendo, eu fiquei até pensando assim, por que usava U, né? Eles chamam de tensão última de compressão, tensão última de tração, né? Quer dizer que é onde ocorre a ruptura. Beleza ou não? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza. Galera, então assim, a gente tem que lembrar dessas nomenclaturas, né? Porque a gente vai utilizá-las muito agora para poder fazer esse projeto. Na verdade, essas análises aí de resistência. Mas assim, a gente chamava aqui lá na Lemexol de Sigma ESC, né? Mas assim, é só questão de nome, mas os conceitos são os mesmos, tá? Galera, então, o que fala a teoria da máxima tensão tangencial? Isso aqui é o seguinte, é igual eu falei para vocês, o pessoal sempre quer comparar, sempre quer tentar fazer uma análise baseado nos ensaios de tração, né? E aí, pelo círculo de Mohr, né?
Por exemplo, se eu pegasse Nishida, Oi? Nishida, você não volta um realzinho naqueles gráficos, não? Eu tava terminando aqui. Só um pouquinho. Volto. Valeu. Daqui a pouco eu começo de novo. Na hora que você acabar aí, você me avisa. Ou se alguém precisar também, me fala. Professor, ali nos materiais frágeis, o que representa o TAU mesmo? É a tensão de ruptura ao cisalhamento. Nishida, eu terminei aqui. Se fosse só. Você tava esperando só por mim, já pode passar. Tá. Eu tava tentando ver um negócio com o celular, não deu não. A internet aqui no quarto é muito ruim, cara. Meu maior arrependimento foi ter assinado a internet da Vivo. Nossa, eu tô gravando aqui, vou pôr no YouTube. Você fez aquele teste de velocidade lá? Já fiz, mas é engraçado porque dá normal, né, cara? Não, pois é, cara. Aqui tá dando 20% do contratado aqui em casa. É Olha mesmo? esse comentário aí que eu lembrei que eu preciso ligar lá na Vivo. Pode continuar aí. Faz muito tempo A que sua eu. tá normal aí? Ah, Tá, a velocidade tá faz muito dando. tempo que eu não testo, cara. Faz muito tempo que eu não testo. Mas assim, quando eu testava, tava dando normal, né? Mas eu vou testar de novo agora que você falou. Mas olha só, voltando aqui no assunto, né? Depois eu tava até pensando assim que é bobeira eu colocar os vídeos como públicos no YouTube. Porque eu acho que quem interessa, eu acho que quem escreve lá tem acesso, né? Independente se eu passar o link ou não sei. Mas eu vou colocar como não listado. Porque aí vocês conseguem acessar, mas não aparece nas pesquisas. Eu falo que se eu colocar público, eu não sei se esse trem pode dar um problema pra mim depois. Ainda mais que eu falei da Vivo aqui agora. Eu não edito esses vídeos, então. Galera, então olha só, quando a gente pega um estado, eu vou querer dar uma introduzida aqui só pra, sei lá, ficar mais interessante, né? Eu poderia simplesmente falar o que é a teoria, né? Mas o pessoal geralmente eles se baseiam aí na solicitação axial, né? Então a gente chegou a fazer esse ensaiozinho aí, né? Se a gente pega uma seção transversal aí, né, da nossa, da nossa, do nosso corpinho de prova, a gente vai ver que ele está sujeito a uma tensão normal sigma, que é igual ao esforço normal, que nesse caso aqui o esforço normal ele vai ser igual a essa carga que está tensionando nele, dividido pela área da seção transversal, né? Galera, outra coisa que a gente sabe também é o seguinte, nós sabemos que num plano a 45 graus aqui, né, 45 graus, ocorre a tensão cisalhante máxima, que ele vai ser a metade. Vou deixar laranja mesmo. Que ele vai ser igual a metade dessa tensão normal aí que tá atuando, né? Então ele vai ser esse sigma aí, que é o P sobre A, dividido por 2, né? Vamos colocar assim. Só para não ficar esquisito. Essa tensão sobre 2. Todo mundo deve lembrar disso, né? E aí, a gente sabe disso por causa do círculo de Mohr, né? Círculo de Mohr da tração pura
É esse aqui. Meu círculo tá parecendo o Tainan, cara. Então aqui, ó, a tensão normal máxima, ela é o próprio P sobre A, né? Na solicitação axial pura. E aí a nossa tensão tangencial máxima, ela no círculo de Moore aqui, ela está a 90 graus da tensão tangencial, da tensão normal máxima. E ela vale a metade aí da tensão de tração que está aparecendo. Beleza? A gente sabe disso. E aí o que o pessoal observou, galera? Eles observam o seguinte, que na hora que você vai solicitar esse negócio axialmente aí, né? Nesse plano aqui a 45 graus é onde começa a ocorrer um deslizamento de planos que provoca aquele efeito que a gente chama de estricção, né? Então, na hora que a gente começa a tracionar aí o corpinho, né? E ele chega lá na fase plástica. Vocês observaram isso, né? Lá no experimento, quem mecânica de sólidos. Vocês devem se lembrar. Mas olha só, eu vou tracionando esse corpo. E aí o que acontece? A gente começa a observar esse fenômeno aqui, ó. Né? Começa a formar um gargalinho aqui. Isso que acontece, pessoal, por causa dos deslizamentos de planos que estão acontecendo ali na estrutura, tá? Esses deslizamentos de planos, obviamente, ele é mais intenso, né? Onde a tensão tangencial é máxima, porque é a tensão tangencial que provoca aí que provoca o deslizamento de planos, né? Então, assim, a gente avalia isso aqui, né? E vê o seguinte, que esse deslizamento de planos ele acontece a 45 graus aí do eixo de tração ou da seção transversal, né? Vocês se lembram disso, né? Desse gargalinho. Então, como o pessoal percebe que é aí que começa a falha do material, porque o que vai acontecendo? Vai provocando a estricção e a área da seção transversal que vai diminuindo, até que a tensão normal aqui seja tão grande, né, que ele se rompe. Mas, né, pessoal, o princípio da ruptura, a causa delas, da estricção e o aumento brusco aí dessa tensão normal, se dá aqui devido aos deslizamentos de planos e a estricção que ocorre devido à tensão cisalente máxima. Beleza? Então, o pessoal, ao observar esse efeito aí, eles deduziram que se a tensão tangencial máxima ela atinge a tensão, a resistência aí do material, né? Se ela atinge a resistência do material, então o nosso corpo ele vai falhar. Então a gente quer evitar isso, tá? A gente quer fazer com que a tensão tangencial máxima ela seja ela não atinge esse ponto aí de onde ocorre a restrição. Então, assim, baseado nisso que foi criada essa teoria da tensão de Tresca, né, da tensão tangencial máxima. Beleza? Galera, como que a gente vai formular isso então? No ensaio de tração aqui então, pessoal, a gente quer o seguinte, ó, que a tensão tangencial, nesse caso, se a gente analisasse isso aqui pelo estado triplo, a gente teria que a tensão normal máxima aqui, ela seria o meu sigma 1, né? E o sigma 2 e o sigma 3, eles vão ser zero, tá? Então a gente tem que o círculo de Moore aqui no estado triplo, pro ensaio de tração pura, ele não vai mudar, tá? Só que a gente quer comparar isso, pessoal, com a tensão de escoamento, né? Então eu quero falar o seguinte, ó, que essa tensão tangencial máxima, já que ela que é
por essa teoria, né, eles consideram que ela é o gargalo aí da nossa estrutura, ela tem que ser menor do que a tensão de escoamento à tração, tá? Dividido por 2. Vocês conseguem entender por quê? Ninguém quer se pronunciar? Esse 2 seria um coeficiente de segurança adotado? Não, não é o coeficiente de segurança, é porque olha só, a minha tensão normal máxima aqui, ó, ela é o dobro da minha tensão tangencial máxima, tá? Então, se ela for igual ao SY, então quer dizer que ele não está falando que ele tá falhando se a gente parar para analisar por esse fenômeno aqui. Quando a minha tensão normal máxima chega na resistência que provoca isso aqui, não foi a tensão normal que atingiu o limite. Foi a tensão tangencial que atingiu o limite e provocou a restrição. Entendeu? Então eu vou usar ela como meu limitante. Então, se a minha tensão tangencial máxima chegou no limite dela, quer dizer o quê? Quer dizer que a minha tensão normal máxima chegou no limite também. Tipo, eu não posso deixar minha tensão tangencial máxima aumentar mais ainda. Por quê? Porque a minha tensão tangencial... desculpa. Eu falei tensão normal máxima? Vou começar de novo. Então, eu não posso deixar minha tensão normal máxima aumentar mais ainda. Por quê? Porque a minha tensão tangencial máxima já chegou no limite. E se aumentar a tensão normal máxima, a tensão tangencial máxima também aumenta. Tá? Então, como eu estou usando ela como gargalo, eu vou usar ela como limitante. E ela sempre, nessa teoria aqui, o que acontece? Aliás, na análise do ensaio normal, no ensaio de tração, a minha tensão tangencial máxima sempre vai ser a metade da tensão normal máxima. Então, se eu falar que ela é a metade do SY, quer dizer que a minha tensão normal máxima chegou no SY. É meio confuso? Alguém não entendeu isso? Aqui tá tranquilo, Nichido. Beleza. Então, a teoria é essa, tá, galera? Eu sei que às vezes é meio complicado de entender qual que foi a ideia do cara, mas é essa. É o seguinte, ele meio que tá falando, assim, não é exatamente isso que acontece, mas ele meio que tá falando assim, é que se o sigma máximo chegou ali no escoamento, o limitante que provocou ali ele sair da fase elástica não é exatamente isso, né? Na verdade é baseado lá no momento que ocorre a restrição, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, avaliando isso é a tensão tangencial que limita, então para eu ser conservador aí, para eu trabalhar em função da segurança, eu vou considerar que se a minha tensão máxima chegou na tensão de escoamento, o que limitou ela não foi a tensão normal de escoamento, mas sim a tensão tangencial. É meio que isso, né? Então, se a minha tensão tangencial máxima for igual a sigma yt sobre 2, quer dizer que o sigma máximo é igual ao sigma yt sobre 2. O syt sobre... Véi de Deus. Hoje eu tô ficando perdido aqui. Eu espero que vocês não estejam ficando tão confusos, tá? Mas, ó, se a minha tensão tangencial máxima chegou nesse valor aqui, que é syt sobre 2, quer dizer que minha tensão normal máxima chegou no valor do syt, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Galera, se a gente for estender isso para o estado triplo, como que vai ficar? A gente sabe que no estado triplo, a tensão tangencial máxima, como que a gente calcula ela? Eu quero que alguém aí me fala. Vou fazer vocês participar um pouquinho, né? Sigma Peraí, 1 menos sigma 3 sobre... Ah, não, tá. Pode falar. Sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, né? Lembrando o seguinte, que as tensões normais principais são sigma 1, sigma 2, sigma 3.
a maior delas é o sigma 1 e a menor delas é o sigma 3. Beleza? No estado triplo a gente tem isso aqui, né? Opa. Meus desenhos vão melhorar quando chegar meu computador novo. Todos mais empolgados. Galera, então se a gente tem isso aqui para o estado triplo, como é que vai ficar a teoria da tensão tangencial máxima? Vai ficar assim, ó, se eu pegar isso aqui e substituir aqui, vai ficar sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Ele tem que ser menor do que o sigma y t sobre 2. Tá? E aí a gente corta esse 2 com esse 2. Eita, o que eu fiz, velho? Aí nós vamos ter... Deixa eu apagar isso aqui e escrever de novo. Para poder ficar tudo num slide só. Então, ó, a gente sabe que sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 tem que ser menor do que o SYT sobre 2. Então, a gente já sabe que o sigma 1 menos o sigma 3 ele tem que ser menor que o SYT. A nossa teoria é essa, tá? É só isso, tá, galera? A gente chama esse sigma 1 menos sigma 3 aqui, então, de tensão equivalente, tá? Já que a gente chegou nisso, né, da tensão tangencial máxima, e desenvolveu até chegar aqui, então a gente fala o seguinte, olha, que eu pego um estado triplo de tensão qualquer, calculo sigma 1, sigma 2, sigma 3. Ele vai ser... peraí, vou fazer um desenho aqui para poder ficar mais fácil. Então, olha, eu tenho um estado de tensão qualquer. Um estado de tensão qualquer. Tem ali sigma x, sigma y, sigma z. Ele tem tal xy. Nossa, eu inverti aqui, não tem problema não. Tal xz. Ele tem todas as tensões que ele tem direito aí. Beleza? Nós vamos lá e calculamos, a partir desses valores aí de tensão, desse estado de tensão, calculamos sigma 1, sigma 2 e sigma 3. Calculei eles. Então, a partir dessas tensões aí, pela nossa teoria da máxima tensão tangencial, eu vou saber o seguinte, ó, eu vou dizer que esse ponto aí é a mesma coisa desse aqui. Ele tem os mesmos efeitos. Que eu vou desenhar ainda. Então, ele vai ter os mesmos efeitos desse sigma equivalente aqui, ó. Um ponto que está sujeito só a isso aí. E esse sigma equivalente, pessoal, para essa teoria, ela vai ser sigma 1 menos sigma 3, tá? Então, olha, eu vou falar o seguinte, ó, eu sei que a gente comparou com esse YT lá, mas o que eu vou falar é que esse sigma equivalente, ele tem que ser menor, ou no máximo igual, a uma tensão admissível, tá? Que eu vou colocar uma barrinha aqui em cima. Eita. Tensão admissível. Beleza? O que é essa tensão admissível? Ela vai ser a tensão de escoamento.
tanto faz se é tração ou compressão para o material dúctil, né? Dividido por um coeficiente de segurança, tá? Então, isso aqui coeficiente de segurança. Beleza ou não? Alguma dúvida, pessoal? Beleza, Nishiro. Galera, basicamente é isso. Você vai lá, você vai pegar a estruturazinha lá, né? Vai calcular as tensões em um determinado ponto que você considera que é crítico. Na hora que você calcula essas tensões aí, você determina qual que é o estado de tensão. A partir do estado de tensão, você determina as tensões normais principais. E aí você vai projetar aquela estrutura, né? Vai calcular a tensão equivalente dela, baseado baseado no sigma 1 e no sigma 3, tá? Que é a maior tensão principal e a menor tensão principal. Beleza? Alguma dúvida? Galera, Não, tá tranquilo, Nishida. vamos só fazer uma análisezinha aqui que eu acho legal, que é o seguinte. No estado plano, nós temos, a gente sempre calcula lá sigma máximo e sigma mínimo, né? Eu vou chamar o sigma máximo aqui, galera, de sigma A, tá? Eu vou chamar o sigma mínimo de sigma B. A gente tem 3 casos, tá? O primeiro caso, se a gente for analisar isso pela perspectiva do estado triplo, vamos pensar assim, ó, que o sigma A ele é maior do que o sigma B, né? E que ambos são positivos, ambos são maiores que zero. Galera, nesse caso aqui nós temos o seguinte, ó, que o sigma 1 é o sigma A, o sigma 2 é o sigma B e o sigma 3 vale zero. Alguma dúvida? Isso quer dizer o quê? Que para a tresca, né, para aquela nossa teoria lá que a gente acabou de definir, eu vou ter o seguinte, ó, que fala que tresca é o seguinte, ó, vou anotar aqui, ó, para a gente poder, não precisa ficar repetindo, sigma 1 menos sigma 3 tem que ser menor do que o SY, né? Então, nesse caso aqui, que a gente vai ter sigma A menos 0 tem que ser menor do que o SY. Ou, né, para um estado de tensão plano aí que tem as duas tensões máxima e mínima positivas, eu vou ter que o sigma A ele tem que ser menor que o SY. Certo? Se assemelha muito aí à solicitação axial pura, né? O segundo caso, eu tenho que o sigma A é maior do que zero, só que o sigma B é menor do que zero. Nesse caso aqui nós temos que o sigma 1 é o sigma A, o sigma 2 ele vale zero e o sigma 3 é o sigma B. O meu B a hora está maiúsculo, a hora está minúsculo, né? Então, olha, o sigma A aqui, nessa equação aqui no cantinho, é o sigma 1, né? O sigma 1 é o sigma A,
e o sigma 3 é o sigma B. Então ficaria assim, ó. Sigma A menos sigma B tem que ser menor do que o SY. Beleza. O último caso que a gente tem para analisar é quando a gente fala de estado plano, né, galera? Eu estou falando isso, pessoal, porque o estado plano ele é o mais comum de acontecer, tá? Mas só que se a gente tiver esse primeiro caso aqui, ó, a gente está perdendo uma informação, que é o sigma 3 igual a zero, né? E a gente tem o terceiro caso, que é o sigma A é menor do que zero e o sigma B também, né? Que ele é menor que o sigma A. Então nós vamos ter que o sigma 1 é igual a zero, o sigma 2 é o sigma A e o sigma 3 é o sigma B. Nesse caso aqui, todas as duas tensões sigma máximo e sigma mínimo são negativas, tá? Então se eu jogar aqui nessa equaçãozinha vai ficar assim, 0 menos sigma B tem que ser menor do que o menos SY, né, de compressão. Se for de compressão. Então sigma B mas não, vamos colocar isso aqui não. Sempre confunde, né? Então sigma B, galera, ele tem que ser maior do que menos o SY. Porque eu vou fazer um gráfico aqui, vai ficar melhor se a gente pensar dessa forma. Beleza? Se eu falar que o sigma Y é um valor sempre positivo, né? Porque eu não estou diferenciando ele de tração e compressão. Dúvida ou não? Galera, então olha só. Eu vou fazer um gráfico aqui. Eu podia ter feito os eixinhos aqui prontos para mim, mas eu dei bobeira. Eu vou fazer um gráfico aqui só para a gente poder... Porque depois a gente vai pegar esse gráfico. Eu não sei se eu vou conseguir desenhar depois, mas só que eu vou comparar ele com o von Mises. Vocês poderem ver que ele é mais conservador, tá? Esse gráfico aqui, ó, esse eixo aqui que eu estou usando aqui vai ser o sigma B, tá? E esse aqui vai ser o sigma A. Galera, eu vou colocar aqui o SY aqui, ó. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se dá pra... Não vou pôr aqui. O SY estaria aqui. Vou colocar no sigma B também, tá? Aqui, o valor aqui é SY. No caso aqui, onde eu estou desenhando é positivo, né? Então quer dizer que seria para tração. E para compressão seria aqui, né? O material dúctil é igual, então menos o SY. Aqui também, menos o SY. Beleza? Galera, o que acontece? Olha só, aqui, ó, esse primeiro quadrante aqui, ó, vocês concordam comigo que ele representa o primeiro caso? Porque se eu pegar um ponto aqui nesse primeiro quadrante, olha, tanto a tensão sigma A quanto a tensão sigma B, elas são positivas, tá? Sigma A e sigma B são positivas. Então o que acontece? Eu vou ter esse primeiro caso aqui que o sigma A ele tem que ser menor do que o SY. Então, olha, o maior valor que o sigma A vai poder assumir é o SY. Então, a gente vai estar limitado aqui, ó. Vou fazer de outra cor. Então, o sigma A... Por que acontece isso, velho? O sigma A, ele não pode passar dessa linha aqui, tá? Beleza? Então, a minha tensão sigma ela não pode passar desse valor. Tranquilo? Galera, eu ainda vou ser obrigado a fazer uma outra linha aqui, ó. Por quê?
Porque o sigma B também, quando ele tiver, ele for uma tensão de tração, ele não pode passar do SY, tá? E o que acontece? Se eu pegasse um pontinho aqui, por exemplo, ó, nesse pontinho o sigma A ele é menor do que o SY, mas o sigma B passou a ser maior do que o sigma A, tá? E aí ele passa a ser o sigma máximo. Mas é só para não ficar incompleto o nosso desenho, então a gente analisa como se os dois pudessem ser o sigma máximo, tá? Então, eles não podem sair dessa regiãozinha aqui, ó. Só que se eu passo para o terceiro quadrante aqui, ó, que os dois são negativos, aí eu já estou pulando aqui, ó, para o terceiro caso, que os dois são negativos. Então, olha, o sigma B ele tem que ser maior do que menos SY, então ele tem que estar à direita, ó, ele tem que estar acima desse ponto aqui, que eu estou mostrando. Ele tem que estar aqui, daqui para cima, tá? E o sigma A ele também tem que estar daqui para a esquerda, né? Porque se ele for menor ainda do que o sigma B, aí ele vai assumir o valor do sigma mínimo, né? Então, ele vai ser limitado aqui, ó, pelo terceiro caso. Beleza? Agora, se eu tiver no quarto quadrante aqui, ó, eu tenho que o sigma A ele é positivo, tá? E o sigma B ele é negativo. Então seria o segundo caso aqui, tá? No quarto quadrante, então, o sigma A é positivo, o sigma B é negativo. Eu estou no segundo caso. Nesse segundo caso, pessoal, a gente tem que isso aqui é uma equação de uma reta, né? Se eu colocar o sigma A em função do sigma B, isso aqui é uma reta. Se eu jogar o sigma A igual a zero e mudar isso aqui para uma igualdade, né? Se eu jogar o sigma A igual a zero, eu vou ter que o sigma B ele vale menos SY, então vai ser esse pontinho aqui. Se eu jogar o sigma B igual a zero, eu vou achar que o sigma A é igual a SY, eu vou achar esse pontinho aqui. Então a gente vai ter uma reta assim, ó. Esse terceiro caso ele limita a gente aqui, ó. Beleza ou não? Então o que acontece? Se o meu estado de tensão estiver fora dessa linha aí, ó, se ele estiver aqui, o meu sigma A e o meu sigma B tiverem esses valores aqui, aí o que vai acontecer? Ele não vai respeitar, né, a minha regra de Tresca aqui para esse segundo caso, e a gente pode ser que ocorra o escoamento se eu estiver num pontinho nessa posição, tá? Galera, analogamente, né, se eu pensar que o sigma B é positivo e o sigma A é negativo, eu também vou ter um limitante aqui, ó. Todos os meus pontos eles têm que estar aí dentro dessa figura aí, desse hexágono, né? Então, se eu tiver um pontinho aqui assim, ó, então eu não vou respeitar o segundo caso da minha análise, tá? E aí ele vai sofrer escoamento. Pela teoria de Tresca, ele prevê um escoamento aí para esses pontos que estão fora desse hexágono, tá, galera? Então, a região segura, quando a gente está trabalhando, de novo, a gente está trabalhando com o estado plano, tá? A minha região segura é que os valores de sigma A e sigma B estejam dentro desse hexágono, tá? Então, nessa regiãozinha que eu estou achurando aqui, ó, galera, é onde Tresca fala que a gente não essa região verde, ó, não ocorre o escoamento. Beleza? O que vai acontecer? Depois, quando a gente for analisar von Mises, vocês vão ver que ele permite umas tensões aqui. Tem alguns pontos fora desse hexágono que o von Mises fala que ele ainda não vai falhar, não. Que isso aqui é exagerado, tá? Então, é onde a gente percebe que von Mises ele é mais conservador do que Tresca. Tá bom? Mas assim, não me preocupa com isso por enquanto, não. Só entende esse gráfico que eu fiz agora. Alguém não entendeu esse gráfico, pessoal? Se ninguém falou nada, eu vou entender que vocês entenderam. Então, beleza. Galera, isso aqui é só uma análise, tá? É só para a gente poder exercitar aí
o entendimento dessa teoria aí, tá? Mas vamos para frente. Eu não coloquei os valores. Vamos fazer alguns exercícios. Vou inventar uns valores aqui. Que doideira. Deixa eu só pegar aqui e ver se eu acho rapidinho o exercício. É bobeira minha, né? Eu posso simplesmente... Beleza. O meu metodismo não deixa eu não fazer igual no planejamento, cara. Mas é melhor também porque pelo menos está registrado aqui. Então olha só. Vamos pegar 2 pontos aqui, tá? É bem simples esse exercício. Que coisa, hein? Por que está acontecendo isso, cara? Beleza. Vamos falar que aqui nesse plano eu tenho uma tensão de 800 kgf por centímetro quadrado. Tá? E nesse plano aqui eu tenho uma tensão de 1000. O que acontece, galera? Eu quero que vocês participem aí comigo. Quanto que vale o sigma 1? Eu não tenho tensão tangencial, então esses já são as direções principais. 1000. Isso. Sigma 1, 1000. O sigma 2? 800. Sigma 2 vale 800. E o sigma 3? 0. Ótimo. Então, o que ele quer? Ele quer que determine as tensões equivalentes, tá? Nesse caso aqui, pessoal, é só isso mesmo que vocês estão pensando, tá? Isso aqui é bem besta. Mas, ó, a tensão equivalente, ela vai ser o sigma 1 menos o sigma 3. Nesse caso aqui, então, esse estado de tensão aí, né, a tensão equivalente dele vai ser 1000, tá? É só para a gente poder aplicar mesmo rapidinho. Depois a gente faz um pouco melhor, um exercício melhorzinho. Esse aqui eu vou colocar as tensões da seguinte forma, ó. 600 600 e aqui eu vou colocar 200. Tudo em kgf por centímetro quadrado. Tá? Quanto que vale o sigma 1? 600. 600. Sigma 2? Menos 200. Menos 200. Ótimo, menos 200. O sigma 3? Menos 600. Menos 600. Então, tensão equivalente vai ser sigma 1 menos sigma 3. Vai valer 600 menos sigma 3, que é menos 600. Então, a tensão equivalente aqui no caso, 1200 kgf por centímetro quadrado. Galera, então olha só.
Se eu tivesse esses dois pontos aqui numa estrutura, do jeito que a gente tinha aqui, ó, sem preocupar com nenhuma teoria da resistência. Eu tenho esse ponto desse jeito que está aqui, esse aqui do jeito que está aqui. Lá com o que eu conheci em mecânica de sólidos, eu não conseguia saber qual que era o mais crítico. Mas pela teoria de Tresca, esse segundo ponto aqui ele é mais crítico do que o primeiro. Beleza? Então é isso. Vamos fazer mais um. Eu coloquei um se eu precisasse, né? Galera, vamos pegar esse outro exercício aqui. Professor, Oi, você quer que volte? você pode voltar só um pouquinho? Isso. Posso. Prontinho. Beleza? Vamos pra frente então. Galera, era só para poder exemplificar, né? Só para vocês poderem pegar o conceito. Mas vamos ver isso aqui agora. Eu tenho um eixo aqui, né? Ele tá aplicado aqui uma força de 100 kgf a 30 centímetros do centro do eixo, tá? Aqui ficou meio apagadinho, né? Mas eu quero... Eita. Eu quero saber qual que é o diâmetro que ele pode ter, conhecendo aqui, ó, o limite de escoamento, né? A tração, que é 2.400 kgf por centímetro quadrado, e eu quero considerar um coeficiente de segurança igual a 2. De cara eu vou colocar aqui como minha tensão admissível igual a 1.200, né? Beleza? Então o que a gente vai ter? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é analisar a seção mais crítica, né? Qual que é a seção mais crítica aqui nessa estrutura? Assim, o ideal, certo fazer mesmo, galera, é fazer o diagrama, né? Mas só que como é uma estrutura muito simples, eu não vou ficar perdendo muito tempo de fazer o diagrama disso aqui não, né? Eu acho que a gente já fez, vocês já tomaram muito... tiveram bastante exercício para poder fazer lá em Maxol, né? Então acho que isso aqui acaba sendo um tanto quanto trivial. Mas por acaso não for, vocês podem me perguntar, tá? Não precisa ficar com vergonha não. Mas onde que é a seção mais crítica desse eixinho aqui? Ele está engastado do lado de cá, né? E ele está livre do lado de cá. Vamos chamar aqui de A e de B, só para facilitar a nossa comunicação. Seção engastada. Né? Seção engastada. Beleza. Ponto B. Seção B, beleza. Se eu pegar a seção B, então... eu vou ver o seguinte. Ela vai estar sujeita a um momento fletor, tá? Porque o que vai acontecer, pessoal? Eu vou carregar essa força de 100 kgf daqui para cá, ó. Vou carregar ela para cá, tá? Na hora que eu carregar ela para cá, ela vai trazer junto com ela uma torção, que é um binário, né? Que vale
100 vezes 30, então vai dar 3.000 kgf vezes centímetro. Beleza? Então, lá na seção engastada, além de ter essa torção, né, eu ainda vou ter uma flexão que gira aqui em torno, vou dar nome para o eixo aqui, em torno do eixo X, tá? Se eu chamar esse eixo X aqui, a minha flexão ela vai girar em torno do eixo X, e ela vai valer 100 vezes 50, né, que é 5.000. Então, nós teremos uma flexão que traciona em cima e comprime embaixo em torno do eixo X. Traciona em cima, comprime embaixo, que vale 5.000 kgf vezes centímetro. Eu vou ter uma torção, vou pôr de vermelho mesmo, uma torção que vale 3.000 kgf vezes centímetro, né? E eu vou ter um cortante. Eu vou ter um cortante. V igual a 100 kgf. Galera, eu acho que eu vou até desprezar esse cortante, né? Deixa eu só ver quanto que ele dá antes de fazer. Porque no meu modelo aqui eu não fiz não, mas no meu plano. Não, deixa pra lá. Eu lembrei porque eu não fiz. Eu não tenho diâmetro, né? E aí vai ficar muito enjoado de fazer isso aí. Então eu vou desconsiderar o cortante, tá, galera? Porque o efeito dele é pequeno em relação a tensão tangencial devido ao cortante, ela é muito pequena em relação à tensão tangencial devido à torção, tá? Galera, se eu fosse considerar o cortante, não vou perguntar diferente. Qual que é o ponto mais crítico aí dessa seção? O que vocês acham? Onde que está o ponto mais crítico dessa seção? No engaste? Não, a seção engastada é o que a gente está analisando, mas nessa seção aqui, ó, nessa área, onde que está o ponto mais crítico? Na parte Ou inferior. Em cima do eixo Ou X. em cima ou embaixo. Ou em cima ou embaixo, né? O que acontece? Ou eu vou pegar esse ponto aqui, ou esse aqui. Por quê, pessoal? Porque na borda, as tensões devido à torção, ela é igual em qualquer ponto da borda, tá? O que varia é a tensão tangencial devido à torção, ela varia com a distância até o centro, tá? Só que devido à flexão não. A maior tensão normal de tração vai estar aqui em cima e a maior tensão normal de compressão vai estar aqui embaixo. Em módulo, né, como ela é simétrica em relação ao X, elas vão ser iguais. Galera, nesses pontos, tanto em cima quanto embaixo, né, a tensão devido ao cortante ela vale 0. Né? Se ela fosse relevante, pessoal, se ela adicionasse muito aí na tensão tangencial, eu poderia ter que preocupar com esse ponto aqui. Né? O que eu queria dizer isso aí na hora que eu pensei em calcular era isso. A tensão tangencial devido ao cortante ela é máxima aqui, ó, e ela está na mesma direção da tensão tangencial devido à torção. Então elas se somariam, e se ela fosse relevante, essa tensão tangencial muito maior, né, ela poderia fazer com que esse ponto aqui ele fosse mais crítico que esse ou que esse. Tá? Agora aqui, né, galera, nesse outro ponto aqui, a tensão tangencial ela devido à torção seria para cima e devido ao cortante seria para baixo. Então ela ia diminuir a tensão tangencial devido à torção. Tá? Mas então, como a gente sabe que essa tensão tangencial ela não provoca tensões muito grandes, então eu não vou preocupar com nenhum desses pontos aqui. Tá? Não vou preocupar nem com esse nem com esse. E eu vou escolher o de tração. Tá? Porque não faz diferença. Tá?
Então eu vou pegar esse ponto aqui para a gente poder analisar. Beleza? Então vamos lá. A tensão normal de tração que vai aparecer ali, sigma, vai ser igual a mx sobre x vezes a distância do ponto até o eixo x, que é y. Então vai valer 5.000 dividido pelo ix, que é π sobre 4, o raio elevado à quarta. Eu não sei quanto vale o raio. Tá? E a distância do ponto até o centro ali é o raio. Vou deixar esse num valor sem esse π. Eu não gosto muito de fazer isso não, mas eu vou fazer. Então vai ficar 5.000 vezes 4 dividido por π. Então essa tensão, pessoal, sigma, ela vai ser igual a 6.366 sobre R ao cubo. Beleza? A tensão tangencial máxima, ela vai ser igual a T vezes R sobre P, que é a torção, a distância do ponto até o centro e o momento polar de inércia. Então, a torção vale 3.000. A distância do ponto até o centro é o raio da seção, tá? E o momento polar de inércia é π sobre 2 R à quarta. Então a gente vai ter que... Eu não sei por que eu escrevi máximo aqui, cara. É só a tensão tangencial, né? Então a tensão tangencial, ela vai valer vai valer 1910 sobre R ao cubo. Alguma dúvida até agora? Não, tá tranquilo. Tranquilo, né? Vamos lá, então. Galera, então nós temos esse pontinho aqui, ó. Nesse não dá pra voltar um pouquinho não, só pra terminar de falar um pouquinho. Valeu. Ai, caralho. Tem que dormir mais cedo. Pessoal, só lembrando que o ponto que a gente está analisando é esse aqui, ó. Por mim aqui pode ir já. Beleza. Valeu. Tô brincando no meu joguinho aqui enquanto você faz. Beleza. Perdi o fio da meada. Ah, lembrei. Então, olha o pontinho que a gente vai analisar esse aqui. Beleza? Ele está sujeito a uma tensão normal aqui, de tração, que vale 6.300 sigma. 6.000. 6366 366 sobre R ao cubo. sobre R ao cubo. Né? Não vou desenhar outra não.
A tensão tangencial, galera, É 1910 sobre R ao cubo. beleza. Valeu. 1910 sobre R ao cubo. Fechou. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a tensão normal máxima e tensão normal mínima. Igual a gente fazia, pessoal, lá no... Igual a gente fazia lá no estado plano mesmo, tá? Então, olha. OC vai ser sigma x mais sigma y sobre 2, né? Nesse caso aqui eu só tenho uma tensão, então vai ser isso aí sobre 2. Vai ser os... Deixa eu chamar aqui de sigma x. E aqui eu vou chamar de tal xz. Então, vai ficar sigma x mais sigma y sobre 2. Então vai ficar assim. 6.366 sobre 2 vai dar 3.183 sobre R ao cubo. Beleza? A tensão tangencial, desculpa, o raio. A tensão tangencial máxima, né? Vai ser raiz quadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado mais tal xz. Na verdade aqui eu só estou usando um plano xz, é sigma z, né? Tal xz ao quadrado vai ficar R igual aqui vai ficar 3.183 sobre R ao cubo ao quadrado mais 1910 sobre R ao cubo ao quadrado. Galera, R a sexta, né? Eu posso colocar em evidência. Nossa, gente. Agora que eu vi minha burrada aqui. Vou colocar assim, RM, que é o raio do círculo de Mohr, tá? Senão a gente vai cortar esse trem aqui, né? Se eu colocar o R a sexta aqui, porque aqui R ao quadrado R ao cubo ao quadrado vai dar R a sexta aqui também. Eu vou colocar em evidência e aí eu posso tirar ele da raiz, né? Que a raiz quadrada de R a sexta vai dar R ao cubo. Aí vai sobrar aqui dentro, ó, 3.183 ao quadrado mais 1910 ao quadrado, tá? Então a raiz quadrada de 3.183 ao quadrado mais 1910 ao quadrado vai dar 3.712, tá? Então isso aqui vai dar 3.712 sobre R ao cubo. Se vocês tiverem feito a conta, a gente vai dar a diferença, vocês me avisam. Vou fazer aqui rapidinho. Minha calculadora está acabando a bateria também. Não, deu isso aí mesmo, tá certo. Galera, então olha, tensão normal máxima vai ser OC mais o raio. Então vai dar 3.183 menos 3.712. Vai dar 6.895 sobre R ao cubo. Tensão normal mínima vai ser OC menos o raio. Vai dar menos 529, né? Sobre R ao cubo. Galera, olha só. Essa nossa formulação aqui,
ela está em função do R do raio ao cubo, né? Só que o raio, pessoal, a gente sabe que ele é positivo, né? Não existe raio de eixo negativo. Isso significa que esse valor do sigma máximo ele vai ser positivo e o valor do sigma mínimo ele vai ser negativo. A gente vai entrar naquele segundo caso que a gente colocou lá, né? Nesse caso aqui, então, pessoal, olha, o sigma 1 ele é o sigma máximo, tá? O sigma 2, vou deixar aqui por enquanto. E o sigma 3, ele é o sigma mínimo. Beleza? Quanto que vale o sigma 2? Alguém me responde aí. Zero, né? Não? Vale zero. Ótimo. Né? Se um é positivo e outro negativo, com certeza o sigma 2 ele vai ser zero, né? A gente vê pelo ponto aqui, ó, galera. No plano Y aqui, né? A minha tensão tangencial é zero, então aqui é um plano principal. Quanto que vale a tensão normal principal que está ali? Zero. Beleza? Ô, Nishida, a unidade aí vai ser kgf centímetro quadrado? Porque esse raio ao cubo aí não vai atrapalhar alguma coisa, não? Não, eu não estou colocando a unidade até por causa disso. Esses 6.900, esses 530 eles têm uma unidade que vai ser kgf vezes centímetro, né? Aí embaixo vai dar centímetro ao cubo, então vai dar kgf por centímetro quadrado. Tá. Tá bom? Galera, então usando o Tresca, né? Eu vou falar o seguinte, ó. Que o sigma 1 menos o sigma 3, ele tem que ser menor ou no máximo igual à tensão admissível aqui, tá? Então vai ficar assim. 6.895 sobre R ao cubo menos 529 sobre R ao cubo tem que ser menor ou igual. A gente calculou essa tensão admissível é 1.200. Beleza. Agora é só fazer as continhas aí, né? Já vou fazer direto. Vai ficar raiz cúbica de 6.895 mais 529 dividido por 1.200. Cocô. Tá. O meu raio aqui ele tem que dar maior ou igual 1,836. Então o diâmetro maior ou igual 3,671. Eu arredondei ele em 672, né? Dúvida? Não, tranquilo. Legal, né? Demos um passo à frente, aí vocês já estão mais próximos de conseguir fazer um projeto de engenharia de verdade. Beleza, galera? Pessoal, você quer que deixe um tempinho ou não? Oh, não, eu deixei muito pouco tempo conversar no final, né? Mas eu queria conversar com vocês aí, pessoal, a respeito da avaliação de ontem, tá? Foi meio conturbado, teve um pessoal que ficou ansiosaço aí, né? Não deu conta, ficou estressado. Galera, assim, primeiro, a prova meio que provoca isso nos alunos, né? Independente se ela é remota ou presencial, mas eu entendo, tá? Eu entendo aí a dificuldade que vocês tiveram, teve muita gente que reclamou de tempo, né?
Mas eu tentei planejar, pessoal, para ficar tranquilo, tá? Por quê? Eu fiz o exercício eu cronometrei, né? E aí eu já sabia que era o exercício, mas eu li de novo durante esse tempo que eu cronometrei e resolvi. É óbvio, né, galera, que eu já sabia a resolução, mas eu demorei menos de 10 minutos para poder deixar ele prontinho assim como se eu fosse entregar, né? Então o que eu pensei? Eu vou multiplicar isso aí por 4, né? Aí eu fui lá e pensei que vocês poderiam demorar 40 minutos aí, um tempo para achar a resolução e tal. E mais 5 minutos para poder escanear e postar. Não sei se era o suficiente ou não, né? Não. Mas como eu comentei com vocês já, assim, não é só a aula isso aqui está sendo toda uma experiência nova, né? De ensino remoto. E ainda mais para mim que é a primeira vez que eu tô trabalhando com recência dos materiais, então eu não tenho tanta noção assim dos tempos que vocês vão gastar para fazer as questões e tudo, tá, pessoal? Então, eu devia ter falado isso para vocês, mas eu já tinha a intenção de ser um pouco mais flexível, né? Porque o Teams ele permite que você coloque as atividades lá depois que encerra o prazo que eu coloquei. Então, eu já tinha pensado assim, se não der tempo, o pessoal posta depois, né? Mas eu tinha que ter falado isso antes, né? Mas eu já tinha imaginado isso, né? Que poderia ser curto o tempo, ou sei lá, fosse até longo demais, né? Então eu ia avaliar olhando aí quanto tempo que cada um ia demorar, se o pessoal entregou atrasado ou não. Galera, independente disso, todas as atividades avaliativas eu quero que vocês postem, independente se o prazo estourou ou não, tá? Para eu poder ir tendo um parâmetro de tempo, quanto vocês terminarem tudo. Outra coisa também que o pessoal está tendo muito problema é que eles anexam o arquivo lá. O que acontece? Eu tenho acesso ao seu arquivo quando você anexa. No momento que você anexou, eu já tenho acesso, tá? Eu postei às 7, Tainá. Mas eu tinha que ter contabilizado a partir das 7h10, que é o horário que começa a aula mesmo, né? Mas erro meu, tá? Até no documento lá eu coloquei 7h10, né? Mas de boa. Aí o que acontece? Eu tenho percebido assim que tanto na primeira atividade assíncrona e a segunda, todo mundo tá. Todo mundo não. Tem muita gente que posta o negócio lá, anexa o arquivo, mas pessoal, vocês têm que lembrar de clicar lá em cima. Eu acho que é lá no canto superior direito, para quem está usando no computador. Tem entregar, tá? E aí você tem que clicar em entregar. Por quê? Apesar de eu ter acesso, no meu sistema aqui aparece que vocês só visualizaram, tá? E quando você entrega, aparece lá entregue, tá? Então isso aconteceu, esse problema para a atividade número 1, né, para a atividade número 2 e para essa primeira avaliação. Aconteceu com muita gente. Aí ontem, como deu esse tanto de problema, eu pensei em cancelar essa primeira atividade avaliativa. Eu pensei, não, deixa isso aí só como um exercício mesmo, né? Só que aí eu pensei também que seria injusto para todo mundo que sofreu para poder fazer e teve todo o desgaste físico e emocional para resolver, né? Então, galera, eu vou considerar de todo mundo que postou, no tempo ou não, atrasado ou não, tá? Eu vou considerar, tá? Por que teve algumas pessoas que questionaram aí sobre o tempo ser curto? É o que eu tinha comentado antes. Desculpa aí atrasar um pouquinho, tá, pessoal, o termo. Mas é o que eu tinha comentado antes, né? Eu não queria que o tempo fosse longo demais, porque acaba que o cara que não sabe fazer, que não estudou, né? Ele vai esperar alguém terminar e mandar para ele. Eu queria minimizar isso, tá, galera? Por isso que eu queria um tempo um pouco mais justo, mais apertado mesmo, tá? Pra gente evitar esse tipo de coisa, né? E eu acho que a gente tem que ir alinhando em relação a isso, tá? Assim, é lógico que por mais que o tempo seja justo, né? É igual eu falei,
Eu demorei 10 minutos para poder resolver, então pode ser que alguém tenha demorado isso também, e mesmo nos 40 minutos deu tempo de alguém copiar e postar, né? Não vou conseguir eliminar isso totalmente, né, pessoal? E eu acho que não faz nem sentido eu falar para todo mundo ligar a câmera aqui e eu ficar assistindo vocês fazer prova. Isso aí não vai evitar mais ou menos a cola, né? Então, assim, eu quero que vocês colaborem comigo também, tá? Então, o meu interesse aqui é avaliar o aprendizado de vocês, tá, galera? Eu sei que todo mundo quer passar, quer formar, né? Mas não adianta nada você formar também sem saber a resistência dos materiais. E é uma forma de você se autoavaliar também. Saber se você entendeu ou não, né, galera? Eu não sou carrasco. Se eu vejo que o cara está se esforçando para aprender ali, eu ver que ele aprendeu mesmo, depois no final ele conseguiu aprender, eu não tenho por que ferrar o cara, entendeu? Então eu quero de verdade é que vocês aprendam e que essa ferramenta eu saiba avaliar isso, tá? Tá bom, Victor. Assim, eu só estou falando mais isso aqui para de esclarecimento. O que eu vou fazer? Na próxima atividade avaliativa, eu vou aumentar um pouquinho o prazo aí para vocês poderem entregar, tá? Eu não vou deixar tão apertado, eu vou colocar uma margem de segurança maior. Eu conto com a colaboração de todo mundo aí para não colar, tá, pessoal? Não, Vitor, desculpa, eu não vi, mas eu só vou falar sobre a prova mesmo. Eu conto com a colaboração de todo mundo aí para vocês não colarem, tá? Tentar entregar dentro do prazo, tá? E, pessoal, não esquecer sempre de clicar em entregar lá a atividade, tá? A partir das próximas, pessoal, eu já vou ser um pouco mais rígido com isso, tá? A atividade assíncrona 3, se por acaso o atraso for muito grande, eu vou desconsiderar a atividade, tá? E a mesma coisa também para as próximas atividades avaliativas, tá bom? Eu espero que assim, eu quero fazer da forma que fica melhor para todo mundo, tá, pessoal? Então, essa primeira, independente se o cara colou, se não colou, se ele entregou, se ele não entregou no tempo, se ele se ele esqueceu de apertar o botão lá ou não, entendeu? Eu vou considerar, tá? Valendo 5 pontos normais. Só que a partir da próxima, para evitar esse tipo de coisa, eu vou estender um pouco o prazo, né? Eu vou deixar um prazo mais folgado. Mas só que aí eu já vou ser rígido com relação ao tempo, o horário da entrega, tá? Quem não conseguiu entregar lá no tempo, eu não vou considerar não, tá? Beleza? Combinado isso aí com todo mundo, pessoal? Ou não? Beleza, Nishida. É claro que se eu ver assim, tipo, eu coloquei 1h30, mas só que esse exercício demorou 2, né? Aí eu achei que tava folgado e não tava, aí eu vou avaliar, tá, galera? Eu acho que assim, independente de eu considerar ou não, entrega, tá? Não dei conta de resolver, passou 5 minutos. Entrega, que aí a gente avalia depois, porque às vezes você não foi o único, né? Que teve dificuldade para entregar no horário. Então, assim, se eu ver que a maioria da galera ali tá tendo dificuldade, eu vou considerar, né? Mas assim, eu vou... a gente deixa para avaliar isso depois que passou a atividade. Independente se você terminou no tempo ou não, posta e entrega, tá bom? Ô, Nishida, o que você prefere? A gente postar dentro do tempo o tanto que conseguiu fazer ou o exercício completo ou atrasado? Eu prefiro... Galera, assim, eu prefiro o completo atrasado, tá? Porque aí eu vou ter o parâmetro certo para poder verificar se o tempo foi curto ou não. Tá bom? Galera, outra coisa também é que se por acaso vocês acharem... Porque eu acho que aqui pelo celular vocês conseguem postar como se fosse no WhatsApp, né? Eu não sei. Mas se vocês quiserem me mandar pelo chat, tipo... professor, eu terminei exatamente aqui no tempo e o tempo de eu escanear aqui vai me enrolar. Então o que você faz? Você vai lá e manda as fotos para mim no chat, tá? E para eu poder ver que você terminou mesmo, tá?
E aí você vai ter uma folga maior aí para poder escanear e postar lá na atividade. Aí eu comparo as duas fotos, as duas imagens, né? E se tiver igual, eu considero. Agora, se você tiver adicionado coisa, é o que você adicionou, eu não vou considerar mais. Tá bom? Então, assim, se for por questão de pressa, eu não tenho problema com isso não. Tira a foto e me manda no chat. E aí, na hora que der, você escaneia e posta lá pra mim lá na tarefa. Tá bom? Galera, é isso aí. Eu já estendi muito o prazo aí. Eu vou parar a gravação aqui e liberar vocês aí, tá?